Boa noite, amados irmãos. É um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade poder, mais uma vez, expor a Escritura Sagrada, buscando a fidelidade daquilo que, de fato, o Senhor Deus, Ele tem para nós. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que parece-nos já bastante conhecido, mas, ao mesmo tempo, este assunto é o que mais tem dividido as igrejas ditas cristãs ao longo da história. É aquilo que nós chamamos de cristologia. Porque, de fato, nós vamos perceber a maturidade, a firmeza de uma igreja a partir da sua cristologia. Muitos acham que uma igreja madura é uma igreja que ora muito. E, de fato, a igreja deve orar diante do Senhor e deve demonstrar sua dependência. Outros acham que uma igreja madura é aquela que tem crescido em número de pessoas e de membros. É claro que devemos nos alegrar quando o Senhor Deus alcança pecadores para a sua glória. Mas, meus amados irmãos, eu estou convencido de que uma igreja madura é aquela cuja cristologia é bíblica. Se nós olharmos para alguns exemplos que poderíamos trazer aqui, há muitos que olham para o Cristo glorioso apenas como um ticket, uma passagem para o céu. E essas pessoas acreditam que tudo depende do ser humano. A esta corrente nós conhecemos como neopelagianismo ou mais conhecido como arminianismo. E muitos têm olhado e sendo incentivado por essa visão, e tem olhado para Cristo apenas como um Salvador. Quando, na verdade, meus irmãos, ao olharmos para a salvação, nós vamos descobrir que ela decorre, ela é efeito, ela é resultado de algo muito, muito, muito maior, que é a glória de Cristo, que é o seu esplendor, que é a sua autoridade sobre toda a criação. Por vezes nós encontramos igrejas que até sinalizam uma cristologia aceitável, reconhecendo no Redentor suas duas naturezas, a divina e a humana. Mas essas pessoas na prática têm dificuldades de lidar com essa realidade, principalmente no que diz respeito à natureza divina de Cristo. Porque quando nós reconhecemos que Cristo é Deus, Ele precisa ser tratado da mesma forma como nós tratamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, e ao Senhor Espírito Santo. Mas por conta da natureza humana de Cristo, nós escorregamos teologicamente, na prática, da maneira como nós, de fato, tratamos o Filho. Todos aqui são sabedores de que, por exemplo, nós não podemos confeccionar imagens de Deus Pai. Isso está lá em Deuteronômio, com toda clareza. Nós não podemos confeccionar imagens do Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, há alguns anos, tomou a decisão correta de retirar a figura de uma ave que estava no meio da nossa sarça ardente. Mas estes mesmos enriquecem a sua igreja num sentido negativo de empanturrá-la de imagens e representações por desenho, por filmes, por imagens do Deus Todo-Poderoso que é o Filho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender isto. Porque quando nós temos uma cristologia saudável, nós entenderemos o que é o culto, nós entenderemos o que é a vida cristã, nós entenderemos o que é piedade, nós entenderemos o que é casamento, nós entenderemos o que é convívio familiar, nós entenderemos todas as práticas que temos descritas com clareza na Escritura Sagrada.
E quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que os nossos pais do passado, os reformadores, eles lutaram por isto. Porque aquela que se chamava Igreja do Senhor, mas que não era, era sinagoga, como continua sendo sinagoga de Satanás, havia destruído a cristologia bíblica. E esses valorosos irmãos, eles, com os seus solos Cristos, ou somente Cristo, eles trouxeram-nos ao glorioso desafio de olhar para Cristo da maneira como Ele deve ser olhado pelos olhos da fé, com amor, dedicação, mas temor. Quando Cristo apareceu a João na ilha de Pátimos, João, um dos nossos pais do passado, e nós temos ali uma pálida descrição da sua aparência. Não vemos João olhando para ele, abrindo os braços, correndo para abraçá-lo e dizendo: "Oh, meu amigo, estás de volta, que bom revê-lo." Muito menos ele tem tempo para conscientemente se ajoelhar e adorá-lo, como certamente fez quando ele esteve aqui na sua primeira vinda. Mas a Escritura Sagrada diz que ele cai para trás como morto, porque ele está diante da glória irrepresentável de Cristo. E é nesse espírito, meus irmãos, que eu quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada em Colossenses capítulo 1. E nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 23. E nesta leitura, nós teremos o esforço advindo da inspiração da Escritura Sagrada na vida do seu servo, o apóstolo Paulo, em trazer aqui, na linguagem humana, tão pequena, tão por vezes inadequada, para entender a excelência de Cristo. E é claro que Paulo assim o faz, porque ele sabia que aquela igreja estava sendo atacada por uma cristologia deturpada, por uma cristologia rasa, por uma cristologia rala, por uma cristologia que não concedia a glória devida ao Deus Filho. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos mais uma vez, amados irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, pela tua palavra,
pela revelação que ela nos traz. E pedimos agora para que a voz de teu Filho ecoe nesse espaço, pela exposição fiel das Escrituras Sagradas. Ó Deus, que esta palavra, que é martelo, espada, que é luz, caminho, que ela mesma, ó Deus, venha nos quebrantar e nos edificar, nos consolar e confrontar, e que saiamos daqui revitalizados, fortalecidos em todo conhecimento, sabedoria e discernimento. Faz isto, meu Senhor, é o que nós te pedimos, no nome dEle, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que reina sobre todo o universo, sejam as visíveis e as invisíveis, seja no céu, seja na terra, Cristo Jesus, Deus e Senhor sobre todos. Amém. Paulo escreve essa carta, que é a carta da igreja que se encontrava na cidade de Colossos, que Colossos era uma cidade que ficava na micro-região da Frígia, que era uma região da Grande Ásia. É interessante notar que Paulo escreve essa carta da prisão, ele escreve essa carta de Roma, de onde também ele escreve mais duas. Ele escreve a carta aos Efésios e também a carta a Filemão. Isso mais ou menos no ano 62 da era cristã. E uma curiosidade que talvez já seja do conhecimento de alguns, é que Paulo não havia fundado esta igreja. Paulo sequer conhecia esta igreja. Ele, na verdade, recebera a visita da liderança daquele povo, e eles então contaram o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. E o que acontecia ali é que muitos ditos mestres, mas que na verdade eram falsos mestres, eles estavam esvaziando a glória de Cristo e a obra de Cristo, dizendo que sim, Cristo salva, Cristo é Senhor, mas Ele é insuficiente para que tenhamos uma vida plena, uma vida cheia de conhecimento, uma vida que de fato discerne aquilo que é espiritual. Então eles diziam que aqueles irmãos, eles deveriam buscar outros meios de conhecimento. Eles deveriam de fato buscar outras formas para que pudessem de fato conhecer mais profundamente o Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo mesmo lá no capítulo 2, a partir do verso 16, ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então esse era de fato o problema que estava acontecendo naquela igreja, e essa liderança então chega para Paulo, e é mais ou menos como se eles dissessem: Paulo, mestre Paulo, o que nós devemos fazer? E Paulo então, inspirado e movido pelo Espírito Santo do Senhor, ele escreve essa carta, mostrando para aqueles irmãos que eles estavam de fato buscando algo que era estranho, ainda que parecesse a eles tão sedutor, mas eles estavam buscando algo que não pertencia ao Evangelho. E aí é por isso que quando nós olhamos para Colossenses, sobretudo no nosso contexto, e olhando mais especificamente para os textos que antecedem, nós vamos ver que Paulo, ele primeiro traz aqui as ações de graças, do verso 3 ao verso 8. E as ações de graças de Paulo diz respeito à fé, amor e esperança, e ele utiliza então esses elementos para mostrar àqueles irmãos que eles deveriam permanecer firmes. Depois então Paulo, ele demonstra o seu desejo para a igreja em Colossos, e ele escreve em forma de oração, dizendo que aqueles irmãos deveriam ser enriquecidos no conhecimento. Interessante que Paulo, ele não pede aqui para que sejam saudáveis, para que tenham carruagens novas, para que tenham roupa, para que tenham propriedades, para que sejam
felizes nessa terra. Não, mas a oração de Paulo orbita no desejo de que aqueles irmãos tivessem conhecimento, sabedoria, discernimento no Senhor. E é exatamente nesse ponto, quando Paulo ele termina de demonstrar o seu desejo, é que ele vai trazer aquilo que nós poderíamos sintetizar como a excelência de Cristo na sua pessoa e na sua obra. Que é exatamente o que nós encontramos do verso 13 até o verso 23. E meus irmãos, quando nós olhamos para a estrutura do verso 13, sobretudo até o verso 20, nós vamos descobrir que o que nós temos aqui é um poema. Alguns comentaristas acham até que se tratava de um hino cantado pela igreja. Outros acham que o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele cria aqui uma métrica ao escrever. E de fato, ao olharmos para o paralelismo que aqui existe, vamos concordar com isso. Eu posso afirmar aos irmãos e às irmãs aqui presentes que se nós nos detivéssemos apenas em analisar a estrutura, o paralelismo que existe aqui, nós teríamos que talvez trazer 2 ou 3 sermões. Tal é a riqueza desse texto. Mas apenas à guisa de exemplo, nós vamos ver que do verso 15 ao verso 17, onde Paulo fala sobre a criação, ele vai de fato repetir do 18 ao 20, quando ele fala de redenção. Ele repete esses termos, onde diz que por meio dele todas as coisas são feitas, ele é o primogênito, ele é o Senhor, ele é o sustentador. Talvez olhando de maneira mais particular, nós vamos ver, por exemplo, quando Paulo fala que Cristo ele é algo glorioso para nós. Isso é repetido no verso 15 e no verso 18. Fala também que ele é o primogênito. Isso é trazido no verso 15 e também no verso 18. Quando diz que por meio dele a obra foi realizada, tanto da criação quanto redenção. Nós temos isso no verso 16 e o verso 19. E quando fala sobre os céus e a terra, encontramos isso no verso 16 e no verso 20. Vejam que maravilha! O que nós temos aqui é uma poesia. E Paulo, de fato, utiliza esta poesia para demonstrar a sublimidade de Cristo Jesus. E é então quando nós vamos perceber Paulo trazendo a nós a excelência de Cristo. E isso está do verso 15 até o verso 20. E quando Paulo fala da excelência de Cristo, ele vai mostrar a excelência de Cristo na antiga criação. E quando eu me refiro sobre antiga criação, eu estou falando da criação do mundo, do universo, de tudo que existe, não só no mundo espiritual, mas também no mundo material. É o que encontramos aqui do verso 15 e 16, quando diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja que Paulo ele inicia com uma expressão aqui dizendo: este, ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível. E Paulo vai introduzir essa expressão quando ele fala sobre a libertação que o Senhor Deus Pai nos faz por meio de Cristo. Ele inicia dizendo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo, ao falar sobre essa liberdade em Cristo, e ao falar da redenção e da remissão, ele já inicia dizendo: porque Cristo é a imagem do Deus invisível. E é claro, irmãos, que quando nós olhamos essa expressão de Paulo dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, isso nos remete a Gênesis capítulo 1, verso 27. Isso nos faz lembrar quando o Senhor Deus, por meio de Cristo, ele ali constrói o homem, coloca nele alma vivente, e isso é feito debaixo da seguinte expressão: façamos o homem e a mulher segundo a imagem e semelhança de Deus. E talvez quando
percebemos Paulo trazendo aqui a atenção de que Cristo é a imagem de Deus. Poderíamos dizer, será que Paulo está se referindo a essa imagem do Éden? Será que Paulo inicia o seu argumento já trazendo-nos Cristo como o homem, como aquele que encarnou? E isso também nos faz lembrar um outro texto, que é o Salmo número 8. E eu peço para que você abra a Escritura Sagrada lá no Salmo número 8. E ali temos um paralelo daquilo que Paulo está trazendo aqui. E talvez poderíamos pensar, será que de fato, Salmo número 8, falando sobre o homem, o ser humano, trata-se da mesma semelhança? O Salmo 8 diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E mais uma vez eu trago a lembrança. Será que na mente de Paulo existia esse contexto, dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível? Porque de fato, ao olharmos para essa expressão, sobretudo do Salmo 8, nós vamos descobrir algo que já sabemos. Nós vamos lembrar que Adão, sendo o primeiro homem, feito à imagem e semelhança de Deus, ele pecou. Ele caiu em desgraça. Ele falhou. E se olhássemos para Adão e o resultado que isso trouxe para a humanidade, o Salmo 8 ficaria sem sentido, ou teríamos dificuldades de compreender o que de fato o salmista está a dizer ali. Mas é o autor, a carta aos Hebreus, que vai dizer que de fato devemos olhar para este salmo da seguinte maneira. Diz ele no capítulo 2, de 5 a 9, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Por isso, quando Paulo fala desta imagem e semelhança de Deus, nós vamos descobrir que não se trata do mesmo aspecto trazido lá em Gênesis ou no Salmo 8, embora tenhamos ali o autor aos Hebreus remetendo a Cristo. Mas quando Paulo nos fala, essa é a imagem do Deus invisível, ele diz, ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é Deus. Cristo é Deus. Por isso ele é a imagem do Senhor. É claro que essa imagem também aparece quando ele é humano, e nós veremos isso na segunda parte do texto. Mas aqui especificamente, Paulo está falando que essa imagem se dá por conta da divindade de Cristo. E por ele ser, como ele mesmo estabelece aqui, o Criador de todas as coisas, junto ao Pai. Porque de fato, nós vamos entender aquilo que Colossenses capítulo 2, verso 9 nos diz, com toda clareza, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, na primeira parte, diz: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Romanos capítulo 9, verso 5, diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que é Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Por isso Cristo é completo. Porque não somente pelo fato de ser homem, como Paulo vai trazer na segunda parte do seu argumento, mas também porque Cristo é Deus, Ele é semelhante em essência ao Pai. A diferença está apenas na função existente na Trindade. Cristo é Deus e Ele é o unigênito do Pai. E por isto, sendo unigênito, Ele se torna o primogênito de toda a criação, não como criatura, permitam-me a redundância, criada, mas como aquele por meio de quem e para quem todas as coisas foram realizadas, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, ou seja, anjos, querubins, serafins e toda a hoste celestial que adora ao Senhor, assim como também a horda do inferno, tudo foi criado por meio dele. E sobre a terra, as visíveis, ou seja, tudo aquilo que constitui matéria, e as invisíveis, aquilo que constitui o mundo espiritual, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Mesmo as autoridades existentes nessa terra, mesmo as autoridades existentes no mundo espiritual, todos estão debaixo da autoridade do Filho, que é Deus bendito sobre todos. Por isso nós encontramos aqui a pessoa de Cristo sendo vital a toda a criação, porque por meio dele tudo veio a existir. Nada do que existe hoje, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, nada poderia existir se não fosse por meio de Cristo. O Deus Pai glorioso, invisível, santo, justo, belo, perfeito, ao criar todas as coisas, Ele não fez isso independentemente de seu Filho, mas com seu Filho. E através do Espírito Santo, que já pairava sobre as águas, criou todas as coisas em Cristo Jesus. É por isso que quando nós olhamos para o primeiro Shabat no Velho Testamento, é claro, aponta para o Pai como Criador, mas também aponta para Cristo, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Tudo que existe só faz sentido por causa do poder, da glória e da majestade de Cristo Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, qualquer atitude que eu faço com Cristo, eu estou fazendo diretamente ao Deus Pai invisível. Qualquer ato, qualquer gesto, qualquer atitude. É por isso que nós encontramos diante desta expressão, sendo Ele a imagem, o primogênito, que diante dele todas as coisas foram criadas, percebemos a excelência de Cristo também na nova criação. Nós falamos da antiga criação,
Mas a nova criação também está sob responsabilidade de Deus Filho. Do verso 17 ao verso 20 diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E quando Paulo nos fala que Cristo, ele é antes de todas as coisas, é claro que nós vamos entender aquilo que a palavra de Deus fala lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou no verso 18, quando diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ah, meus amados, quando Paulo nos fala que Cristo é antes de todas as coisas, nos faz lembrar o próprio Cristo glorioso, lá no Evangelho de João, dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E depois, mais à frente, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Cristo é eterno, o Deus Todo-Poderoso. E não somente isto, mas Ele também é a causa de toda a existência e a sustentação de tudo que existe nos céus, na terra, tudo que existe no mundo espiritual, tudo que existe no mundo material, subsistem nele, se baseiam nele. Os irmãos sabem que nas horas vagas eu sou historiador. E tenho de fato lidado com a história para a glória do Senhor a partir de uma visão bíblica, de uma cosmovisão reformada. E meus irmãos, ao olharmos para toda a história da humanidade, sem exceção, toda ela depende de Cristo, porque Ele é quem sustenta e conduz a história junto com o Pai. E tudo virá ao seu encontro. E é interessante porque quando Paulo fala de que todas as coisas que existem, tudo que existe, tudo depende do Senhor hoje, também nos fala que Ele é o primogênito, mas agora não como a imagem do Deus invisível, mas Ele agora é o primogênito dentre os mortos, porque Ele é o segundo Adão, Ele foi aquele que encarnou. E aí você deve pensar, mas se Cristo de fato, Ele é o primogênito dentre os mortos, e é aplicado esse título de primogênito a Cristo, nós poderíamos aqui fazer um exercício bíblico, teológico, para trazer alguns aspectos tão ricos nesse ponto. Porque, meus irmãos, nós sabemos que Cristo, Ele também é 100% homem, sem pecado, mas é homem, um ser humano como nós, com pulmão, com alma, com cérebro, com cansaço, as dificuldades que nós enfrentamos. Ele é um homem. E ao olharmos para a história, há um primeiro, que foi Adão. Adão é o primogênito, porque historicamente ele veio primeiro. Mas aprove ao Senhor, pela falha do primeiro Adão, vir um segundo Adão, que é Cristo. E ele assume a primogenitura. É aí que nós vamos entender a tipologia profunda existente na história de Jacó e Esaú. Porque o primeiro
caiu em desgraça. E Deus, na sua soberania, trouxe a primogenitura e o direito da bênção para o segundo. E isto não aconteceu furtivamente ou por um capricho do trono de Deus. Isso acontece porque aponta para Cristo, como tudo que nós encontramos no Velho Testamento aponta para o Senhor. Se Ele é o primogênito da criação, por ser imagem de Deus e estar com o Senhor na eternidade, Ele também é o primogênito dentre os mortos, o segundo Adão, o perfeito, que se torna primogênito, no caso de Cristo, por mérito e também por escolha de Deus Pai. E é por isso que Paulo vai falar aqui sobre plenitude. Ele vai dizer que ele de fato é pleno em todas as coisas, porque aquela heresia que surgia lá na igreja de Colossos dizia: nós precisamos de plenitude. Essa plenitude não está só em Cristo, porque Cristo foi um homem, foi um salvador, ele veio aqui e nos salvou, mas nós precisamos de outros seres celestiais para enriquecer essa plenitude. É por isso que nós encontramos tantos grupos que se dizem igreja e através de um misticismo diabólico, satânico, carnal, tem esvaziado a glória de Cristo nos seus cultos, na sua vida, na sua visão de mundo. E tem buscado apenas preencher as suas emoções por uma plenitude que não vem de Cristo. Porque Cristo é pleno da graça de Deus. E Ele então é aquele que também é responsável pela criação renovada, que é a redenção. Como nós encontramos no verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, mas não somente aqui, irmãos, não somente na terra, quer nos céus, ou seja, em toda a criação. A velha criação feita por meio dele para ele, a nova criação tendo-o como protagonista deste processo. Por isso ele é pleno, ele é completo, ele é suficiente para todos nós. Cristo é Deus, Cristo é homem. Cristo esteve com o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso na primeira criação. Cristo esteve presente nesta renovação da criação, na segunda criação, que é a redenção do seu povo. Por isso ele é a cabeça da igreja. Por isso nele tudo subsiste. Por isso que nele reside toda a plenitude de Deus, porque ele é completo. Por isso sua obra é perfeita. Por isso somos salvos. E de fato o que Paulo está mostrando aqui para os crentes daquela igreja é: vocês não precisam buscar fora aquilo que vocês já têm mais que suficiente em Cristo Jesus. Ele é suficiente para você. Porque quando nós temos uma cristologia saudável, nós não ficamos à caça de novas emoções da fé. Infelizmente, muitos dos nossos valorosos irmãos pentecostais ainda não entenderam isto. É por isso que muitos que estão dentro da igreja presbiteriana, que insistem nessa teologia da busca das emoções, do algo a mais, não entenderam isto. Por isso, para esses irmãos, o culto pode parecer mórbido, morno, fraco, desanimado. De fato, às vezes você pode encontrar essa situação, mas por vezes fazem isso porque querem algo a mais. Eles não percebem ver a plenitude em Cristo, a plenitude do Senhor, quando nós cultuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Ele. O que esses crentes de Colossos e muitos hoje têm buscado é novidade ao Evangelho, quando nós temos o antigo Evangelho, que é suficiente, porque o Evangelho fala de Cristo e o Evangelho é o próprio Cristo. Nós não precisamos de mais nada.
porque Cristo é suficiente para nós. Essa excelência do Filho demonstra de fato aquilo que temos como redenção. Por isso Paulo agora foca para nós, e ele diz, a partir do verso 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, em Cristo Jesus, mediante a sua morte, que é vicária, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, do qual eu, Paulo, me tornei um servo. Por isto, nosso contentamento, nossa satisfação é Cristo. Por isso a nossa vida no trabalho é Cristo. Por isso nossa vida em casa é Cristo. Por isso quando nos unimos no dia do Senhor, que é o dia de Cristo, para cultuar o seu santo nome, é para Cristo. Porque Ele é pleno da divindade, pleno da humanidade. Ele é aquele que é completo para todos nós. E nós precisamos entender e viver isto, meus irmãos. Esta plenitude de Cristo, Deus homem, aquele que se esvaziou da sua glória, se tornou um ser humano, para experimentar o nosso sofrimento e nos redimir na cruz, e para fazer com que estejamos sem nenhuma dívida para com a lei, porque Ele cumpriu perfeitamente a vontade do Senhor. Eu gostaria de encerrar trazendo aqui algumas aplicações para nós sobre isto. Talvez a primeira delas seria: como anda a sua cristologia? Como anda o seu coração e a sua mente diante do Cristo glorioso, do primogênito de toda a criação e do primogênito dentre os mortos? Como de fato você tem visto? Como meus colegas pastores, presbíteros, oficiais, diáconos têm de fato visto, preservado e lutado para que esta cristologia, ou seja, essa visão de Cristo seja correta entre nós? Ah, meus amados, nós precisamos entender profundamente sobre a divindade de Cristo e suas implicações. Por isso não podemos pecar contra Ele. Por isso não podemos fazer nossas crianças pecarem contra Ele. Por isso não podemos fazer os nossos filhos pecarem contra Ele. Porque não podemos ferir o que está no segundo mandamento. Não podemos ferir aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala lá em Deuteronômio capítulo 4. Não faça a imagem de Deus. Por isto eu quero pastoralmente dizer: aqueles que dizem compreender a Cristo e levam seus filhos, crianças, crentes, indicam filmes na internet para que vejam representações de Cristo, pecam profundamente contra o Senhor. Profundamente. Eu fico às vezes a pensar como essa segunda versão de Ben-Hur. Você sabe quem representou o Cristo nesse filme? Rodrigo Santoro. Ou então fazemos
desenhinhos, como bonequinhos. E ensinamos nossos filhos: olha, Cristo. Ou vemos pinturas baseadas em homens, seres humanos, pecadores. Meus irmãos, nós precisamos de piedade, de profundidade, e de fato viver aquilo que Cristo é, segundo a Escritura Sagrada, e o que Ele deve ser para nós. Precisamos entender profundamente sobre a divindade de Cristo e suas implicações. Em segundo lugar, meus amados, o nosso foco em Cristo deve ser nas duas naturezas, que não se misturam, mas coexistem. A união hipostática de Cristo. Eu não posso privilegiar uma natureza em detrimento da outra. Mas eu devo olhar para Cristo como o Redentor, possuidor das duas naturezas que estão completas nele. E com isso entender que a obra da redenção é a obra de Deus, feita por um homem. Este homem é Deus. Este Deus é homem. E esse mistério da encarnação de Cristo é a total garantia que temos da nossa salvação e da nossa redenção no Senhor. Por isso precisamos descansar nele. Ele é completo, ele é pleno. Como a Escritura Sagrada nos diz, Cristo é suficiente para a nossa vida. A Ele devemos adorar, a Ele devemos cultuar, dele devemos nos encher. O próprio Senhor Santíssimo, Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus, que por vezes é colocado numa posição que não foi aquilo que o próprio Cristo disse. Porque ele disse que o seu Espírito viria a esse mundo para glorificar o Filho e nos levar a isto. Porque o centro de tudo que existe é Cristo, o Senhor da glória. Por isso estamos seguros, em terceiro lugar, nesta excelência absoluta do Senhor. E aí podemos entender, porque tudo de fato gira em torno de Cristo. Eu me lembro que uma irmã muito querida, vindo de uma outra denominação para a nossa igreja, ela chegou no final de um culto e disse assim: pastor, tem algo que me incomoda, porque vocês dão muita ênfase em Cristo, muita ênfase em Cristo, muita ênfase em Cristo. Eu não vejo vocês falarem, por exemplo, do Espírito Santo. Eu não vejo vocês falarem muito em Deus Pai. Sempre é Cristo. E eu disse, numa linguagem simplificada, eu disse para aquela irmã: irmã, nós estamos certos, sabe por quê? Porque quando nós beijamos o Filho, nós alegramos o Pai. E quando nós entendemos o seu Espírito agindo em nós, nós agradamos ao Senhor Deus. Cristo é o centro da nossa vida. Na terra, no céu, nas invisíveis e nas visíveis. Meus irmãos, trago aqui um desafio de piedade. Trago aqui humildemente um desafio para a santificação da nossa vida. Por favor, entenda quem é Cristo e viva este esplendor que conviveu entre nós, está à direita do Pai, em corpo, e que um dia voltará para nos levar para si e julgar tudo e todos. A Ele, Cristo, seja a honra, a glória, o domínio, o esplendor
o reino, o poder, a majestade por toda a eternidade. Amém. Tu és bem-vindo aqui.